Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse novo episódio do nosso podcast chamado Nós e o RH. Hoje com a nossa convidada, a Margarete Goldenberg, que é psicóloga, especialista em direitos humanos, com uma longa trajetória na área de responsabilidade social. Margarete, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Você gostaria de dividir conosco um pouco dessa sua trajetória na área de inclusão, diversidade ou D&I? Ótimo, eu vou fazer um resumo executivo, porque sou uma mulher expert, sênior, como você me ensinou, né? Então a minha carreira é longa, mas resumidamente eu trabalho há 27 anos na intersecção entre o mundo corporativo e direitos humanos, né? A gente hoje pode dizer, eu sou da época do Triple Bottom Line, mas a gente pode dizer que é o S do ESG. Então eu apoio as empresas de forma consultiva, tanto estratégica como tática, para que elas avancem em temas relacionados à responsabilidade social, investimento social privado, relacionamento com a comunidade e, majoritariamente, nos últimos 10 anos no Brasil, a diversidade, equidade e inclusão tomou conta do portfólio da minha consultoria, porque a gente meio que vai seguindo as demandas de mercado, e diversidade, equidade e inclusão também é fortemente determinante do S, né, do social, do ESG, é quando a gente olha para direitos humanos para dentro das organizações, né, para as nossas pessoas colaboradoras. Eu me divirto muito, é um privilégio você ter alguns sonhos e metas de vida e atingir, né? Você está naquela frase, quem faz o que gosta não faz o que gosta. Eu tenho 3 filhos todos casados, já tenho 4 netos, então eu moro sozinha já. Sou separada, então a minha diversão, na verdade, eu me divirto muito trabalhando, tenho, né, muito conectado com o propósito e às vezes eu não tenho muito limite para isso, mas fim de semana eu passei um pouco e curto os netos. Eu tenho outro chapéu, eu sou líder do movimento Mulher 360, que é um movimento empresarial, sem fins lucrativos. Nós trabalhamos coletivamente para acelerar, né, dar mais tração ao avanço da equidade de gênero no mundo corporativo. Hoje são 112 empresas e Matos Filho é uma delas e a gente tem trabalhado muito junto nessa direção. Maravilhoso. E, Margarete, tem muitas pesquisas que mostram como a diversidade agrega valor às empresas. E não só um valor, né, moral, mas também um valor econômico. Você pode explicar para a gente como isso funciona? Sim. Eu gosto de dizer que diversidade, equidade e inclusão é o correto e o certo a ser feito, né? Então, é o justo, né? Tem um imperativo moral, como você falou, né? Dar oportunidades para qualquer profissional qualificado entrar no mercado de trabalho, independente de ser mulher, homem, negro, branco, é uma questão de justiça social, direitos humanos, tem que estar lá no código de conduta, né? Nos valores da organização, determinando o que é discriminação, como sendo completamente negociável, e é um imperativo moral. É um imperativo legal, né? Vocês sabem disso mais do que eu imagino, pelo menos os números de todas as leis e crimes já desdobrados, né, das convenções da Organização Internacional do Trabalho, que tem as convenções ali em relação à não discriminação, a maior parte dos países assinam, isso se desdobra, o Brasil é um deles, se desdobra no arcabouço legal. Então, hoje nós temos uma questão de racismo, de injúria racial como crime, a questão do assédio já como uma prerrogativa necessária, determinada para incluir nos treinamentos, né, dos CIPATs nas organizações, a questão da equidade salarial, legislação, que a gente vai aprofundar depois. Então, assim, é uma questão legal, inclusive de âmbito que impacta diretamente o reputacional, né? E a gente tem visto isso no mercado com muita frequência. A gente tem alguns dados de aumento de ação trabalhista, vocês devem estar acompanhando, de 22 para 23, relacionados a racismo, homofobia, transfobia, assédio e assim por diante, né? E o imperativo econômico, né? Por isso que é o correto e o certo. Então, assim, está mais do que comprovado, e a gente tem pesquisas no Brasil e pesquisas globais, principalmente McKinsey, consultorias globais, organismos multilaterais e business cases, assim. Eu tenho, inclusive, algumas obras e capítulos de obras específicas sobre isso, onde eu vou citando cada uma com fonte, dá para ter acesso a todas, demonstrando que equipes, nos seus níveis executivos mais plurais, ou seja, mais heterogênea,
Isso inclui tudo: a vivência, a formação, gênero, raça, orientação sexual, o nome da faculdade, né? A gente tem uma estereotipia no mercado, né? Só quero engenheiros da faculdade ABC, né? Top. Então, toda essa diversidade no executivo, na liderança, não adianta ser na base somente, é onde se tomam decisões estratégicas, somado ao ambiente inclusivo, justo, sem discriminação e com oportunidades equitativas para todos e para todas, deriva em maior produtividade, maior lucratividade, né? Então, a pesquisa mais conhecida da McKinsey, ela organiza as 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana em quartis. O primeiro quartil, aquelas com seus times executivos mais heterogêneos. O quarto quartil menos, né, mais padrão, ou seja, a maioria homens, brancos. E correlaciona com o EBITDA dessas empresas e tem uma correlação muito positiva, que vai de 21%, quando a gente tem só equidade de gênero, a 35% maior lucratividade as empresas do primeiro quartil do que a média das empresas do quarto quartil, quando eu tenho diversidade de gênero e diversidade racial. Pesquisas mostrando, por exemplo, inovação. Isso é bem fácil de entender, né? Quanto mais plural os olhares sobre a mesma questão, maior o número de soluções e ideias, e, portanto, eu tenho mais inovação, mais disrupção, mais criatividade. A marca empregadora fica muito fortalecida quando há o walk the talk. É sempre bom, porque senão o risco reputacional, quanto mais distante o que eu sou e o que eu falo de mim, maior o meu risco reputacional. E as empresas aprenderam isso fazendo. E aí isso tem impacto direto na marca empregadora, atrai os melhores talentos do mercado, retém, diminui turnover, custos diretos e indiretos derivados disso. E a questão da cultura que gera a felicidade, né? Tem um índice de felicidade interna da McKinsey, e é incrível quando você tem inclusão, pode ser você mesmo, valorizado pelo que você é, você não precisa fingir, né? Uma mulher se masculinizar para poder entrar no mercado, um profissional gay ou lésbico que não pode se abrir com as suas características, porque quando você é respeitado pelo que você é, independente de qualquer característica, e é valorizado por isso, porque também não adianta ter mulheres no conselho para tirar foto, né, que tem acontecido também, isso aumenta o engajamento e a satisfação, e isso aumenta a retenção e a produtividade e tudo mais. Então, assim, são inúmeras pesquisas mostrando essa correlação direta, né, positiva. Sabe que você falou em cultura da empresa, né? Eu estava aqui pensando enquanto você dizia, me provocou essa questão, que eu me lembro da época em que as pessoas punham no quadro, na sala de reunião, né, nossos valores, nossa ética, sempre de forma muito subjetiva, né? Alcançar os melhores, não sei o quê, bababá. E hoje eu sinto com esse tema que falta no mercado maior objetividade, principalmente quanto às metas, né? E sempre evitar os maiores esforços para... Né? Você tem visto alguma coisa aí mais objetiva, principalmente em remuneração de executivos, né? A gente faz muito aqui no escritório planos de incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo. Eu tenho feito essa provocação aos clientes. Está na hora de colocar meta objetiva de social aí, do S. Sim. Sim. Bom, eu circulo num grupo de empresas, vamos dizer, 250, 300 maiores empresas, estou falando das globais, de grande porte, que eu preciso até ter cuidado quando eu falo da referência, porque a referência que eu tenho não é a referência do empresariado brasileiro, porque a grande massa é média, pequena, claro, empresas familiares. Mas quando você pergunta, você vê isso? Vejo aqui, tá? Elas inspiram, são pioneiras e mostram o caminho a seguir. Então, você pega as grandes empresas... Você pode pegar, por exemplo, as empresas associadas ao movimento mulher. Elas são bench nesse tema e nas outras também, nos outros grupos sociais também. Todas têm metas, inclusive o movimento orienta por metas, né? Então, que é o movimento mulher tem a mesma meta do que o Pacto Global, e o movimento Elas Lideram. A gente entende que quanto mais convergência mostra a direção, as empresas ficam mais seguras. Então, nós estamos trabalhando para 30% de mulheres na liderança, acima de gerência, até 2025 e 50% de mulheres até 2030. Negros e negras, equidade racial, a mesma lógica, só que
com um degrau hierárquico a menos, acima de coordenação, porque o desafio da inclusão da população, dos profissionais negros no mercado, ele é muito maior e nós começamos a trabalhar muito mais tarde. Então, nós temos aí uma reparação mais longa. Então, E essas metas, elas têm que se desdobrar nas organizações, para não ter... Esse é um outro ponto. Não ser somente uma meta institucional. A meta institucional de todo mundo e não é de ninguém, né? Geralmente é do RH, é do CEO, né? Depende da cabeça. Então, assim, que legal, o escritório tem X% de metas, bacana, bom trabalho aí. Como assim? Então, desdobrar essa meta institucional por área, por unidade, quando tem indústria, tem que ser por unidade, quando tem muitos departamentos. Então, qual o departamento de RH, qual é a responsabilidade nessa meta? O jurídico, o compliance, a área de vendas e assim por diante. A indústria, a manufatura. E cada meta dessa desdobrada está na mão da liderança daquela área. É responsabilidade dele. É ele que no comitê executivo vai ter que falar, olha, eu precisava aumentar 10% de mulheres esse mês, isso significava 2 mulheres, mas eu não consegui, não tive acesso a candidatas, ou ele vai ter que se explicar. Mas é meta dele. E as empresas que têm tido tração maior no avanço são aquelas que vinculam com a remuneração variável. Então, tem lá várias questões, né, que impactam na remuneração variável e a meta de diversidade e inclusão da área dele, o atingimento ou não, né, 50% da meta, 100% da meta, isso impacta diretamente. Eu diria que hoje, no máximo 20% do mercado tem metas de diversidade e inclusão vinculadas à remuneração variável. Metas objetivas, nós já estamos aí 50, 60, dependendo do recorte que a gente fala de empresa, gente. Porque, assim, microempresas e média, elas estão num grau de maturidade muito diferente das empresas. A gente sabe que a gente tem mulheres com maior frequência escolar que os homens, né? Que elas são a maioria entrando no mercado de trabalho. Só que é tão difícil chegar, né, em cargos de gerência, enfim, você mesmo em outra conversa trouxe dados, né? Fala um pouco pra gente a que você atribui essa dificuldade. Então, desde 1985, mulheres são maioria formadas nas universidades no Brasil, tá? Eu estou falando algo entre mulheres 58% e homens, né, 42%. É mais ou menos essa média cada ano. Em todos os níveis. Estou falando mestrado, e aí você vai, pós e tal. Quando você olha na entrada do mercado de trabalho, nós também somos maioria em cargos de entrada. Analistas, assistentes, estagiários, trainees, até coordenação. Esse número de 56% em cargos de entrada, ele cai, no momento nós estamos com 25% de mulheres gerentes e diretoras. Tá? E aí, 16% de mulheres CEOs, 17% de mulheres conselheiras. A curva masculina, que ela é exatamente o inverso, ela se intersecciona, né? Porque nós estamos aqui em cima, a maioria exatamente nesse nível hierárquico de gerência, ela cruza. Né? Então, as mulheres despencam e nós vamos lá para 25% e homens 75%. Estou fazendo certo essa conta, né? Sim. Você está me falando desde 85, a formação acadêmica. A feminina é maior. Olha que coisa incrível. Com maior concentração em educação e saúde, mas nós estamos presentes hoje em todas as universidades e como a população brasileira era muito grande... Não, isso eu sei, mas desde 85 eu não tinha ideia. Exatamente. E aí o que acontece? O estudo que a gente faz, tanto no Movimento Mulher, como com os clientes, analisando o mercado, as pesquisas e tal, é para entender o que quebra esse degrau. A gente chama de degrau quebrado, né? Então, as mulheres estão lá subindo a escadinha hierárquica, alguma coisa acontece, quebra o degrau, ela despenca e sai do mercado, ou ela fica anos e anos parada no degrau anterior, vendo homens, né? Para cada 100 homens contratados ou promovidos a gerente, são menos de 65%, 70% são mulheres. Então, isso não alcança, já é distante e isso não vai alcançar do jeito que está, né? O que quebra o degrau? Essa é a pergunta. Na verdade, é um mix de questões, né? Nós temos uma questão que, para mim, é prioritária, que é o mercado foi construído por homens, para homens, com ferramentas para homens, com olhares masculinos.
E aí nós chegamos e a gente está tentando, né, se organizar, sei lá, sendo uma maçã, se organizar na prateleira da farmácia, né? Eu gosto de analogia, porque eu ajudo as pessoas. É um pouco isso, esse ambiente não é meu, né? Eu sou uma maçã, ao invés de eu estar numa quitanda, no hortifruti, eu estou na farmácia. Aí tem vidro de shampoo, tem remédio, e onde a maçã vai? Na prateleira. É um pouco isso, porque se mensura e avalia talentos com uma régua masculina. O estilo de liderança que é considerado, ou era, porque isso está ficando muito ultrapassado, o ideal e que tem punch, que vai chegar lá, é o masculino. Ai de nós, mulheres, se a gente tem uma atitude considerada masculina, porque aí inverte, né? Então, por exemplo, eu tenho uma vida no mercado muito longa, trabalhei em ambientes muito masculinos e desenvolvi esse jeito de falar um pouco mais alto, objetiva, assertiva, para poder ser ouvida. E mesmo assim, muitas vezes não sou até hoje. Só que dependendo do espaço, vira e mexe o cliente fala, você está nervosa hoje? Você está meio irritada? Por quê? Não, você está falando de um jeito... E homens falando de forma assertiva, objetiva, o cara fala, nossa, esse cara aí vai longe. É prático, assertivo, esse vai. Então são as mesmas... É uma questão exclusivamente cultural, estereótipos, vieses, e a forma como a gente percebe mulheres e homens é completamente diferente. Então, mudar cultura dentro da organização, mudar processos, mudar ferramentas, instrumentos de avaliação, a forma como se dá feedback, por exemplo. As pesquisas mostram que nós, mulheres, a maior parte das vezes, recebemos feedbacks relacionados à comunicação, a estilo e outras questões que não são diretamente ligadas à entrega de resultados negociais, né? Raramente, ou seja, nossa, Margareth, não gostei do jeito que você falou, eu já recebi esse feedback, você fala muito com as mãos, sabe? Isso descredibiliza. Já tentou falar, quem fala com as mãos como eu, segurando as mãos, né? É o tipo de feedback inútil, porque assim... e eu me lembro que eu falei, tá, agora em relação à minha apresentação, à pesquisa que eu fiz, você tem algum feedback? Tipo, agora, pensa se um homem vai ter um profissional homem vai ter um feedback... Não gostei do jeito que você está vestida hoje, sabe? Eu não gostei se você apoiou na mesa, sua voz estava baixa, você falou com as mãos. Não. Então, assim, até os inputs para a gente poder crescer e se desenvolver, eles não são equitativos. Então, quando a gente fala de equidade, não é baixar a barra para as mulheres. Nós queremos que a gente seja mensurado com a mesma régua do que os homens. E não é isso que tem acontecido, né? Aí soma isso a questão da maternidade, que é uma grande... barreira, porque ela é vista no mercado, a maternidade, como um obstáculo e não um impulso, né? Também somente as mulheres. Olha que louco. Mulheres têm 100% menos chances de ser promovidas se tiver filhos abaixo de 4 anos. 100%. E homens têm 30% mais possibilidade de serem promovidos se tiverem filhos abaixo de 4 anos. Que é aquela sensibilização masculina, né? Coitado, teve um filho agora, tem mais responsabilidade. Né? Ele está crescendo, ele precisa de mais... Né? A mesma coisa na contratação, numa entrevista. Uma mulher com filhos tem menos probabilidade de ser contratada, homens com filho. E isso tem uma conexão total com o degrau, porque se você olhar, quando que a gente chega a posições de gerente? Nós estamos engravidando mais tarde, né? Nós não, porque eu amarrei as trompas aos 25 anos, então assim, comecei aos 18, sou de outra geração. Mas hoje as mulheres estão engravidando com 35, 40 anos, muitas vezes estão há 6, 7, 8 anos na empresa, pronta para dar esse salto para a diretoria ou para a gerência sênior, e aí engravida e começam todos os estereótipos e as barreiras relacionadas à maternidade. E a ambiência não é pró-família, que é um tema que a gente tem trabalhado muito nas empresas. O que significa isso? Vai chegar um momento, por falta de flexibilidade, falta de oportunidade, porque quando voltou de licença, colocaram ela em outro cargo e alguém pegou todos os clientes dela ela não teve, por exemplo, bônus no ano. Tem várias questões que trazem, a gente conversa muito com mães que pediram demissão pós-licença, para poder entender, inclusive na entrevista demissional. E aí ela tem essas condições, ela vai embora, né? E aí a gente tem essa queda imensa. Então, assim, nós precisamos dar essas condições para que as pessoas, as mulheres, possam se desenvolver. E tem um outro tópico importantíssimo, que é a falta de engajamento dos homens na conversa sobre equidade. Essa conversa, ela costuma ser vista como uma conversa de mulheres. E definitivamente a gente está falando, nós não falamos equidade para mulheres, nós falamos equidade de gênero, e gênero somos todos nós.
E é um jogo de ganha-ganha. Homens não são prejudicados. Muitos pensam, né? Margarete, agora eu não vou ser promovido, né? Porque tem uma política aqui de equidade de gênero. Acabou a minha possibilidade de chegar lá. Agora só mulheres aqui são promovidas. Não é verdade. É mais dura a promoção dele. Eu costumo falar isso. Não é verdade que você não vai ser promovido. Você vai ter que se esforçar mais, porque agora você vai estar competindo não só com mais 2 homens brancos, mas também com profissionais negros, com mulheres muito competentes. Então, dá duro, mostra mais serviço, porque ainda a régua é da performance. Só que agora nós temos a oportunidade de concorrer. É muito diferente de falar que não é meritocrático, né? E Margarete, em relação ao relatório de transparência, a gente vai ter um novo sendo divulgado em setembro, né? E, enfim, tem muitas empresas que ainda não sabem muito bem o que elas podem implementar, né? A tempo de preencher lá que tem tal iniciativa na declaração, etc. Mas entendo que algumas medidas são fáceis, né? A gente não exige tanto budget, enfim, a gente consegue colocar em pé em pouco tempo. Que experiência legal você tem para trazer para a gente? Bom, primeiro é importante dizer que um fato que eu tenho visto no mercado que assim, a correria ela é muito mais para preencher a ferramenta e depois debater como que vai ser divulgado do que verdadeiramente fazer a transformação, né? Então, não era esse o objetivo, né? E nem deveria ter ido parar no próprio jurídico essa questão, né? Deveria realmente ter um olhar para dentro e questionar melhorias, que é uma coisa que o movimento tem feito, mas a legislação é um divisor de águas, né? Eu vou te contar como que era antes. Eu trabalho como consultora há muitos anos, como eu disse. Aí um dos tópicos, quando você faz um plano e uma política de equidade de gênero, é averiguar a remuneração. Tá bom, gente, agora vamos ver a equidade salarial. 90% das vezes. Não, Margarete, aqui não precisa. Aqui todo mundo ganha o que merece. Estamos em ordem. Tá bom, então vamos olhar? Não precisa olhar. Você acha que tem alguém na minha área de compensation ou de remuneração que vai pagar 2.000 para o João e 1.000 para a Maria? Que não faz isso, não precisa nem olhar. Eu não conseguia nem ver os números, porque era inquestionável. Então, com a legislação, para mim o mais importante, está todo mundo olhando os números. Agora, precisa lembrar que isso é um processo. Não é para todo mundo sair correndo, né? Só 15 dias antes para preencher, e aí começa todo mundo a tirar dúvida. Imagina que vocês sejam demandados, eu também sou muito. E aí publica, e fica aquele barulho de onde publicar, por que publicar, se eu posso mudar, silêncio, né? Então, são ações que a gente tem que desenvolver exatamente para ir promovendo essa equidade. Detectada a equidade, e tudo bem, se as questões metodológicas do relatório não forem coerentes com as suas, use as suas. Né? Use as suas. Mas tenho certeza que se você olhar isso e mapear, você vai verificar. Quando eu vejo o inexplicável, então, a diferença salarial entre homem e mulher não é devido ao maior tempo de casa, mais experiência, eu isolo todas essas questões, o que sobra é exatamente o inexplicável. O inexplicável é o gap salarial que nós estamos tentando, que é derivado de estereótipos, de cultura e tal. Como que eu faço isso? Eu tenho que fazer um reajuste gradual ao longo do tempo para ir acertando essa remuneração. Não adianta eu ficar protestando. Nossa, por que chegou isso? Como? E tem muitas questões que derivam. Bônus, a própria questão da maternidade, pré-rating ou não do bônus, isso é uma questão que impacta. Pré-rating, que eu digo antes a mulher ganhar de bônus, o valor do bônus é exatamente igual ao ano anterior ela sair de licença. E tem muitas empresas fazendo isso já. Porque não é porque eu estou de licença que eu não fiz nada, né? Então é como se não existisse, então você não tem bônus naquele ano. Tem várias questões que podem ser feitas. E olhar, especialmente, as questões que promovem a equidade de gênero, muito além da equidade salarial, para resolver essa questão do degrau quebrado, do avanço e tudo mais. Que a primeira delas é flexibilidade. Quando você pergunta para mulheres que estão se demitindo, na entrevista dimensional, por que está saindo da empresa? O que a empresa poderia... Aliás, eu sugiro essa pergunta para todo mundo. Incluir na entrevista dimensional. O que a empresa poderia fazer em termos de benefícios e políticas e mudança cultural que faria você mudar de ideia e se manter aqui na organização? Porque cada mulher que sai é muito caro. A gente já monetizou isso e viu esse valor. Então, tem que fazer de tudo. Essas respostas a gente compilou junto com Filhos no Currículo, que é uma outra organização, para poder entender
quais eram as questões? A primeira delas é flexibilidade. Eu não consigo ser mãe executiva. Ou não preciso ser mãe, eu não consigo ter qualidade de vida e trabalhar aqui. E hoje, pós-pandemia, a gente tem ciência, porque a gente não tinha, né? Era um bolo só, misturado pessoal e profissional, e a gente entendeu, homens e mulheres, tá? Porque McKinsey tem uma pesquisa perguntando para homens de flexibilidade, mulheres demandam mais, mas homens também estão ali em altíssimo, né? Porque também querem qualidade de vida, tempo para ir no médico, para ficar com o neto, com o filho, o que quer que seja. Então, modelos de flexibilidade são muitos que a gente pode ter, além do home office, além das entregas por job, né? por entrega e não por data, semanas presenciais tem muitas soluções de mercado que ajudam muito na definição. E outras questões, por exemplo, a gente na nossa conversa falamos. Você tem convenções, muitas, por exemplo, empresas de bens de consumo têm muitas convenções, né? Convenções de venda, e vai 150 pessoas para Porto Seguro, vai mais 100, e tem muito deslocamento e viagens. Profissionais mães com crianças abaixo de 4 anos podem levar as suas crianças de cuidador, ou avó, ou uma babá, uma pessoa para ajudar a cuidar, na convenção. Às vezes são 5, 8, 10 mulheres em 100. Mas faz total diferença. Para aquela mulher, para o bem-estar, né? Olhar, tá ali trabalhando e olhar. E para as outras. E para as saberem outras. Olha, isso aqui é uma empresa que cuida, que zela por nós, acolhe em qualquer momento, porque eu sou essa profissional. E a gente entrega muito mais, né? Quando você está com a cabeça totalmente focada ali. E são pequenas questões que fazem total diferença. O trabalho que nós temos feito com as empresas para ampliar a licença paternidade, né? E muitas já com a licença parental. Se a gente não colaborar de alguma forma para mudar essa cultura patriarcal, onde nós mulheres gastamos de 3 a 4 vezes mais tempo com os cuidados, com a casa, com os filhos, com a alimentação, do que homens, nós não vamos nunca conseguir ter essa equidade na trajetória profissional. Como que a gente faz isso? Porque pais têm 5 dias de licença, né? Exato. A campanha Copai, que o movimento assina, com muitas outras organizações, fala isso, em 5 dias, que é menos do que o carnaval, o pai tem o tempo para fazer o vínculo com o seu bebê. Né? É muito pouco. Então, aumentar a licença paternidade, o engajamento dos homens em geral nessa conversa. Não adianta só ter o benefício da ampliação da licença se os homens não usam o benefício. E tem muitas questões para ser discutidas nisso. E eles podem, inclusive, agora compartilhar, né? Sim. Compartilhar a extensão da licença maternidade, né? Os 60 dias do programa Empresa Cidadã, né? Para apoiar também a mulher, né? O casal combinar como que eles querem usufruir. A volta dela. Então, essa licença parental, ela tem sido um caminho muito importante de transformação e promoção da equidade de gênero em muitos países, né? E aqui no Brasil ainda estamos engatinhando algumas empresas com ações muito pioneiras que têm inspirado, a gente tem debatido isso muito no grupo, mas ainda falta muito para avançar. Tem um entendimento, uma percepção de que é muito caro aumentar a licença, que não dá, e se busca muito mais justificativas por que não dá, do que exemplos, que a gente tem vários, de empresas que conseguiram. Então, é possível. Empresas grandes, tá? Globais, que estão 6 meses de licença paternidade, assim por diante. E uma preocupação que eu tenho como mulher. Enfim, nós sabemos que as mulheres ingressaram tardiamente em algumas profissões, como, por exemplo, você mencionou a engenharia, né? Que hoje em dia estamos em 35%. Temos mulheres em cursos de ciência da computação, índice muito baixo, se não me engano, inferior a 15%. E essas são justamente as profissões que mais serão demandadas, né, junto com ciências, matemática. No seu ver, a gente está diante do perigo da gente aumentar essa disparidade? Olha, na minha bola, como eu sou um pouco poliana, na minha bola de cristal tudo vai dar certo. E nós vamos ter equidade, inclusão, respeito e tudo mais também no mundo corporativo e na sociedade. Eu sou muito positiva, né? Então, por exemplo, para a gente olhar para mulheres em tecnologia, por exemplo, a formação universitária não é o único caminho. E o que eu vejo, a sociedade organizada, e aqui eu falo startups, consultorias, junto com empresas, e a gente tem feito muito essa conexão, para qualificar mulheres nessas profissões, né? Então, por exemplo, você pega empresas do setor de tecnologia, apesar que não são só elas, mas se eu pegar de exemplo Oracle, SAP, Microsoft, tem programas
de qualificação de mulheres negras, muitas vezes mulheres trans, em tecnologia. Eu tenho organizações como Programaria, Laboratoria e outras, Infopreta, focado em grupos minorizados específicos, qualificando para a programação. Aí tem lá back-end, front-end e tal. E a gente tem feito muito a conexão com o mercado, porque senão fica mulheres qualificadas lá, as empresas procurando aqui. Isso tem ocorrido em todas as áreas. Eu trabalho com a Ambima, por exemplo, que é a Associação Nacional de Mercado de Capitais, que é o segmento financeiro. Mulheres em finanças, a gente tem muito mulher no cargo de entrada, né, em secretariado, agora em cargos de liderança nos bancos ou nas assets, né? Então, por exemplo, se junta lá B3 com Goldman Sachs, com Febraban, com Ambima, vamos fazer uma formação de mulheres negras, mulheres em geral, em finanças. Aí a Ambima dá a certificação, pro bono. Então, tem uma coisa muito, como eu disse, eu vejo o lado bonito das iniciativas da sociedade, das empresas. Tem muita coisa legal para acelerar essa formação, que não precisa ser só universitária. Ela pode ser complementar. E nós temos um fato muito relevante no Brasil que tem a ver com o etarismo, com a questão multigeracional. As mulheres querem voltar ao mercado. Seus filhos cresceram, ela largar, né? Então, muitas estão empreendendo, porque não conseguem voltar ao mercado com 40 anos, com as crianças com 10, 15 anos, né, que já não precisa de tanto. E as empresas estão buscando mulheres maduras. E aí, muitas estão mudando completamente a sua modalidade, né, a sua especialidade. Então, ela pode ser advogada, mas ela resolveu fazer formações complementares em programação. E hoje ela programa e ela está entrando em tecnologia. Então, tem muitas empresas com programas para buscar de volta essas mulheres maduras que estão retornando ao mercado. Não só mulheres, mas a maioria é. Então, assim, há solução, porque isso é o ideal, é o caminho. Para mim, não tem volta, né? Muita gente pergunta, não é moda? Vai passar? Não é moda, é impossível. O negócio não vai dar certo se eu não conhecer meu cliente, que é diverso, porque vem da sociedade brasileira. A questão é a gente ir achando abordagens para que essa atração realmente seja mais rápida. O aumento de mulheres em liderança, de negros em liderança, está muito lento. Então, vai precisar, ir, de acordo com o último relatório do World Economic Forum, mais de 133 anos, são 5 gerações, né? Então, nós precisamos acelerar, mas que é o correto e o certo, e é bom para as pessoas, para a sociedade, para os negócios, está mais do que comprovado, né? Margarete, eu vou falar para você que eu vou exercer aqui o meu dever, né, de moderador, para dizer que o nosso tempo, infelizmente, se esgotou, e eu fiquei com aquela sensação de que eu queria fazer mais umas 10 perguntas a você e conversar, então eu vou deixar uma ameaça. Nós vamos te chamar de novo. Eu quero que você volte aqui. Então nós chegamos ao fim aqui de mais um episódio de Nós e o RH, que é organizado aí pelo nosso grupo trabalhista sindical do Matos Filho. Muito obrigado, assim, de coração pela sua presença. Foi incrível, aprendi muito, fiz anotações aqui. Eu saí daqui com uma bagagem muito maior do que a que eu entrei. Obrigada, gente. Foi um prazer, tá bom? Um prazer, Margarete. É ótimo sair com a cabeça fervilhando, né? E bom ter saber desses bons exemplos, né? Sempre são muito inspiradores. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E obrigado a vocês que nos acompanharam aí pela nossa telinha e nos ouvindo no nosso podcast, nas redes sociais. Fiquem nos acompanhando para as próximas edições do Nós e o RH, aqui do Grupo Trabalhista Sindical do Matos Filho. Muito obrigado.